Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o William do canal Will e K. E hoje eu estou trazendo para vocês o início da nossa série em Cyberpunk 2077. Porém pessoal, eu vou numa linha um pouquinho diferente antes de iniciar o nosso gameplay. Eu vou trazer um pouco da história de todo esse universo Cyberpunk, beleza? Falando um pouco dos primórdios desse assunto, ou seja, onde essa parada iniciou. Com quem iniciou isso aí a gente vai ter que ir para uma linha, uma abordagem falando um pouco de livros, tá? Porque o universo Cyberpunk surgiu em alguns livros lá atrás, 1960, 1970, então a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá bom? Eu vou passar também sobre os RPGs de mesa Cyberpunk 2020 e o recém-lançado um pouquinho antes do lançamento do Cyberpunk 2077, que é o Cyberpunk Red, beleza? Então a gente vai entrar um pouco nos detalhes dessas histórias quando eu for falar dos livros. Daqui a pouco eu vou iniciar, eu vou falar um pouquinho do enredo, falar óbvio quem que é o autor, então já fica aí a dica para que vocês possam ler o conteúdo, é muito bacana, porque não tem como a gente falar de Cyberpunk se a gente não dar um passinho para trás e entender um pouco como que esse universo foi criado. Então, vamos lá. Algumas coisas eu vou falando de forma bem mais natural, vamos dizer assim, sem ser tão formal. Outras eu vou estar lendo uma colinha que eu tenho aqui, então vai ser mais formal, mais certinha, mas aí a gente vai batendo um papo no meio de tudo isso, tá? Então, bora lá. Primeiro, galera, o que é Cyberpunk? Pode ter um pessoal chegando aí e não entende nem sabe de onde veio isso aí. E o que significa isso? Então, o Cyberpunk nada mais é do que um subgênero alternativo, tá bom? De ficção científica. Então é conhecido por um enfoque, assim, o Cyberpunk ele lida muito com uma tecnologia alta, certo? A gente está sempre falando de novas tecnologias, parte de comunicação, de internet, cyberespaço, um monte de coisa nessa linha. Por outro lado, a gente tem ali uma qualidade de vida muito ruim, entendeu? Então é geralmente um futuro zoado, vamos falar assim, onde você tem tecnologia, mas a tecnologia serve para quem tem dinheiro, e quem não tem, irmão, tá dentro d'água. Então Cyberpunk é isso, tá? Então assim, nesse futuro a gente vê uma sociedade que ela é cheia de maloqueiro e de máquinas barulhentas, porque quem não tem dinheiro para ter os equipamentos de ponta acaba tendo que se virar com velharia, entendeu? Então se vocês já assistiram, por exemplo, Alien, é uma parada meio parecida com Alien. Lá no universo de Alien você tem aquelas naves ferradas, viagem pro espaço, os caras já tem uma parada de hipersono, um monte de coisa nessa linha, mas um monte de maquinário meia boca, tudo meio zoado, entendeu? Então é mais ou menos assim. O termo Cyberpunk, sendo mais técnico aí, foi criado em 1980 pelo escritor Bruce Bifk, eu acho que é assim, ou Bifk, não sei pronunciar certinho o nome, para o seu conto do próprio nome mesmo, Cyberpunk. Só que esse conto aí, ele só foi publicado em 1983, tá bom? Na Amazon Science Fiction Stories, volume 57, número 4, você viu? Detalhezinho. Então, só para vocês se ligarem, o termo Cyberpunk foi criado em 1980 e não o universo, vamos dizer assim, os primeiros contos, as primeiras paradas que já abordava temas que depois ficou conhecido como Cyberpunk, já vem de muito antes. Pô, mas de antes quando? Vamos lá. Nós temos um livro que se chama Android Dreams of Electric Ships, de Philip K. Dick, e ele é de 1968. É um romance de ficção científica, óbvio, desse escritor que eu mencionei para vocês. Foi publicado pela primeira vez em 1968. E a história se passa numa São Francisco pós-apocalíptica, onde a vida na Terra foi muito danificada por uma guerra nuclear global, deixando a maioria das espécies de animais ameaçada ou até extinta. A trama segue Rick Deckard, ou seja, para quem fez aí uma ligação no nome Deckard, é o cara assim lá do Blade Runner, entendeu? Então já dá pra ter uma ideia mais ou menos do que a gente tá falando. Então Deckard ele é um caçador de recompensa que é encarregado de matar 6 androides modelo Nexus 6 que são fugitivos, beleza? Enquanto tem uma outra trama secundária que desenrola ali por trás.
Mas o livro ele é um pouco mais amplo, ele tem um pouco mais de conteúdo do que tem lá no filme do Blade Runner, certo? Que é um filme de 1982, mas boa parte do que tem no filme de 82 e também no outro filme Blade Runner de 2017, que é o Blade Runner 2049, tem bastante coisa aí linkada a esse livro que é Android's Dreams of Electric Ships, beleza? E aí, curiosidade, tanto o universo de Blade Runner quanto o universo de Alien, eles caminham muito próximo, tá, pessoal? Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão encontrar que eles estão andando ali meio que lado a lado. Então, em linha de tempo diferente, entendeu? Tem ali as suas particularidades, suas diferenças, mas eles andam muito próximo, entendeu? As duas franquias, vamos dizer assim. Aí, a gente falou de um livro de 1968, agora a gente dá um pulo para um livro de 1973, The Girl Who Was Plugged In, James Tiptree Jr. James é um nome... Como que é? Eu não lembro quando... É um codinome, é uma autora, tá? Mas eu não lembro o nome dela. Depois eu até na hora da edição aí eu coloco o nome dela certinho, a foto, mas ela se apresenta com esse nome de James, mas é uma mulher, tá bom? E o nome dela é diferente, depois eu trago pra vocês. Neste livro a gente tem uma história que se passa num futuro muito louco também, onde tudo é controlado por um regime capitalista. Então o que acontece? Ali nesse futuro a publicidade ela é ilegal, entendeu? Anúncio ali é uma palavra suja realmente dentro do universo desse livro. Só que as corporações, o que elas fazem? Elas controlam consumidores através de propaganda com grandes celebridades. A protagonista é uma jovem Burke de 17 anos, entendeu? Ela é alistada para se tornar uma dessas celebridades após uma tentativa de suicídio. Ela tenta se matar, acaba não dando certo, e aí ela, enquanto ela tá se recuperando, ela tá lá no hospital, ela é escolhida por um olheiro para se tornar a operadora remota. O que é essa parada de operadora remota? Vamos lá. Ela vai controlar, certo? Uma criação corporativa com o nome de Delphi. Essa criação ela foi cultivada sem um cérebro funcional, então ela não tem consciência de nada, entendeu? E aí ela foi criada também através de um embrião modificado em um útero artificial. E essa menina, qual esse olheiro escolhe, ela vai controlar a Delphi, entendeu? Através de um satélite que é ligado no cérebro dela. E enquanto ela tá lá na cama ainda, lá no hospital se recuperando, e ela já controla essa menina para uma menina bonita ali nos moldes do que eles acham interessante, para poder fazer propaganda de produtos e tudo, que é o que eles utilizam para controlar os consumidores, entendeu? Através dessa celebridade, desse pessoal importante. Fato e curiosidade bacana: existe um filme, Welcome to Paradox, que conta a história desse livro. Então, para quem não tem interesse de leitura, não é muito chegado, temos aí uma solução, beleza, pessoal? Mas eu recomendo ler. A leitura sempre é mais agradável e sempre tem uma quantidade de detalhes maior do que um filme. Óbvio, né? O filme você tá restrito ali a um time, algo que você não tem no livro, beleza? Aí algumas pessoas podem chegar e falar: mas o filme do Senhor dos Anéis ficou muito bacana. Mas a leitura também é muito bacana. Então, voltando ao nosso assunto principal aqui, vamos para um outro livro de Vernor Vinge. Esse é um livro de 1981, True Names, é uma novela de ficção científica de 1981, conforme eu falei. É uma obra também do gênero cyberpunk, beleza? É uma das principais histórias a apresentar um conceito totalmente inovador para a época, que é o cyberespaço, que mais tarde também foi centralizado ali, é muito grande e tem uma influência enorme dentro de todo o universo cyberpunk. Nessa história, o enredo segue um progresso de um grupo de hackers de computador chamado Bruxos, prestem atenção, que são os primeiros adotantes de uma nova tecnologia de realidade virtual de imersão total. Porra, Matrix. Só que lá eles chamam de o outro plano. Esses bruxos, beleza? Esses hackers, eles penetram em computadores ao redor do mundo, buscando lucro pessoal ou pra curiosidade, pra zucrinar a vida. É mais ou menos isso.
Só que assim, os caras tem que... O grupo deles é muito fechado e, tipo, nem eles sabem o verdadeiro nome da galera. Todos eles usam codinome. Por quê? Porque eles precisam meio que se esconder do governo norte-americano, beleza? Porque senão o governo, quando descobrir o nome verdadeiro deles, vai encontrá-los, vão tentar prender esses caras até matar, entendeu? Por isso que eles fazem tudo meio que escondidos, sem ninguém ficar sabendo, tentando ao máximo evitar serem expostos. Então aí você já vê uma pegada muito forte e que com certeza serviu de base para alguns pontos dentro lá da trilogia Matrix, né? Então acho que é legal falar desse livro aí, ele é muito bacana, pessoal. O próximo livro que nós temos aí na lista é uma tetralogia, certo? De Rudd Rucker, de 1982. Então são 4 livros, todos eles romances de ficção científica. O primeiro livro de 1982 se chama Software, o segundo livro, publicado em 88, Whatware. O terceiro livro de 1997, Freeware. E por último, no ano 2000, Hellware. Os 2 primeiros livros receberam um filme... Os 2 primeiros livros receberam o prêmio Philip K. Dick de melhor romance, entendeu? Melhor romance de ficção científica, né? E são os mais próximos do universo cyberpunk, sendo que o primeiro é o melhor neste sentido, tá? Seguindo essa linha de cyberpunk. Então essa tetralogia explora temas como a mudança de tecnologia, diferença geracional, ciência, mortalidade e também uma outra parada que está muito presente dentro do universo cyberpunk, que é o uso de drogas. O nosso jogo mesmo, a gente vai ver isso com uma certa frequência, entendeu? E se você assiste algum filme ou anime, Ghost in Shell, tem uma porrada aí. Você vê que sempre tem muito essa parte de uso de drogas, entendeu? E vários tipos de drogas diferentes, cada um com um efeito dentro do corpo do ser humano ali. Então aqui a gente tem um enredo repleto de temas como do universo cyberpunk, entendeu? Cara, esse enredo ele é muito complexo, bem interessante. Ele apresenta Kobe Anderson como um cientista de computação aposentado, que ele acabou sendo julgado por traição, porque ele descobriu uma forma de dar inteligência artificial aos robôs e também o livre-arbítrio, criando uma raça diferente de robô, entendeu? E a história vai se desenvolvendo, eu não vou dar mais spoiler, ela é meio complicadinha de falar, então não vou entrar nos pontos, mas assim, só para vocês entenderem. Pô, esse cara, ele é um ferrado na vida, entendeu? Pra você ter uma ideia, ele é um puta de um cara esquisitão, entendeu? Pensa em um baby boomer idoso, entendeu? E ele vive na pobreza e ele tem ali uma parada que tá preocupando ele, que é o fato dele não ter dinheiro para comprar um coração artificial novo, porque o dele tá indo pro pau. Então aí acaba acontecendo algumas coisas, ele recebe uma visita de um desses robôs aí, que é uma coisa meio maluca, mas leem que vocês vão curtir aqui. Aqui tem algumas reviravoltas, é uma parada bem interessante. E assim, aí a gente vai pro ano de 1984, é o ano em que eu nasci, né? Tiozão já. E aí, por que o ano de 1984 é importante? Porque é quando o mundo recebe o clássico Neuromancer de William Gibson. Cara, Neuromancer é um dos mais famosos romances do gênero cyberpunk. Para vocês terem uma ideia, ele ganhou os 3 principais prêmios de ficção científica, que é eu não sei pronunciar certinho, mas acho que é Nebula, o Hugo e o Philip K. Dick. E após após a sua publicação de 1984. Aqui no Brasil, ele foi publicado em 1991 pela editora Aleph. Esse foi o primeiro livro de Gibson e o começo de uma trilogia, beleza? Vamos lá, Neuromancer é um livro de ficção científica que introduziu novos conceitos para a época, como inteligência artificial avançada, uma rede de Matrix e um cyberespaço quase que físico. Conceitos que mais tarde foram explorados por Masamune Shirow em seu mangá Ghost in the Shell. Bacana, tem desenho, tem filme, a Scarlett Johansson, muito top.
E também esse livro ele serviu de inspiração lá para as irmãs Wachowski, acho que é esse o nome, na criação do Matrix, né, cara? Pô, esse livro ele é muito conceituado, muito bom para todo o universo cyberpunk. Então, o romance conta a história de Casey, que ele é um ex-hacker, que eles chamam ali no livro de cowboy, entendeu? São os hackers de Neuromancer. E ele foi impossibilitado de exercer a sua profissão graças a um erro que ele cometeu ao tentar roubar os seus patrões. Então, os patrões dele acabam envenenando ele com uma microtoxina que danificou seu sistema neural e o que impossibilita ele de se conectar à Matrix desse cara ali, entendeu? Então ele começa a procurar clínicas clandestinas. Aí, ó, Cyberpunk 2077 aí, pra quem conhece um pouquinho do enredo. Eu conheço só um pouquinho, não joguei ainda, mas sei que é inspiração, os caras beberam dessa fonte aqui. E ele vai atrás dessas clínicas clandestinas de medicina muito louca ali numa cidade que se chama Shiba City, entendeu? Mais uma cidade muito louca aí do universo Cyberpunk. Então ele gasta todo o seu dinheiro com exame, sem conseguir encontrar porcaria nenhuma. Então ele fica drogado, ferrado, sem dinheiro, desempregado, cara. Então ele tá lascado. Aí é nessa condição que uma outra personagem encontra, outro personagem que encontra ele, que é Molly, e a trama se inicia com a busca por uma cura para esses danos que ele tem aí, que tá tudo lascado, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha que segue o enredo. Só que aí o que vai acontecer? Com o passar da leitura, vai entrando outros personagens, entendeu? E aí você vai descobrindo o passado de cada um e a coisa não é muito interessante, muito bonzinho. É um passado meio obscuro esse pessoal que vai entrando aí no decorrer da história. Mas é isso aí, galera. Essas são apenas uma amostra do que esse universo de Cyberpunk tem para oferecer pra gente que gostamos dele. Eu acho que vocês vão curtir, entendeu? É legal você entender, né? E assim, pensar numa sociedade, óbvio, com um olhar muito mais negativo, né? E, pô, como que seria o futuro dessa sociedade através dos olhos do universo Cyberpunk? Cara, é um perreio lascado, entendeu? Ainda mais para quem não tem condição, é muito ferrado. Eu vou dar uma palhinha aqui, mas vou falar isso no próximo vídeo, que eu já vou encerrar esse por aqui. Mas pensem, e para quem já assistiu, Altered Carbon é mais ou menos isso. E eu vou falar dessa pitadinha porque é a partir dele que a gente vai falar no próximo vídeo. Por quê, galera? Porque eu falei de coisa antiga aqui, certo? A gente falou dos anos 60, 70, anos 80, mas não é aí que parou. A gente tem uma galera muito boa escrevendo muita coisa sobre Cyberpunk, inclusive até autores nacionais. Esses dias mesmo eu tava olhando no aplicativo de leitura, esses livros que você consegue de forma gratuita, entendeu? E não é pirataria, nada, você consegue baixar, mas, pô, é o Kindle, você vai lá e acha um monte de coisa. Então tem, até por causa das pesquisas que eu tava fazendo, eu achei um autor, eu vou pegar o nome dele, vou citar ele no próximo vídeo, cara. E ele escreve algumas coisas de Cyberpunk, ele escreve sobre várias coisas, entendeu? Mas é muito bacana, eu achei muito legal, entendeu? Alguns contos que o cara escreveu sobre o universo Cyberpunk. E é isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse é o primeiro vídeo, eu não sei certinho quantos vídeos vão dar. Eu ainda vou falar sobre como que tá a situação atual sobre esse universo Cyberpunk com relação a livros e principalmente séries e filmes, né? Que eu acho que é muito bacana, vai ser bem legal para introduzir a gente nessa jogatina. E aí depois eu vou falar dos RPGs de mesa, então talvez seja mais 2 vídeos, onde eu vou contar com um pouco mais de detalhes como que é o universo Cyberpunk no ano de 2020, depois o Cyberpunk Red, que é 2045, que vai servir como prequel do nosso jogo Cyberpunk, entendeu? Então é isso aí, galera, muito obrigado, até mais, um abraço e fui!